Fundos multimercado. Será que vale a pena você investir nessa classe de ativos nesse ano de 2020? Fala galera, tudo bem? Meu nome é Bernardo Pascovitch, sou fundador do YUB, o maior buscador de investimentos do Brasil. Se você nunca entrou no YUB, dá uma acessada aí, www.yubb.com.br. A gente mostra milhares de opções em todo o Brasil, renda fixa, variável e fundos de investimento para você sempre investir melhor. No vídeo de hoje, eu vou até XP Investimentos e vou conversar com o Gustavo Pires. Ele é diretor da corretora, super especialista em fundos de investimento e vai me explicar a visão que ele tem para esse ano para os fundos multimercado. Vem comigo ver. Estou agora ao meu lado com o Gustavo Pires, ele é diretor da área de produtos da XP Inc. Pires, tudo bem? Tudo bom, obrigado. Obrigado por me receber mais uma vez. A gente fez um vídeo no ano passado super legal. Verdade. E agora mais um. E eu quero conversar com você hoje sobre perspectivas, panorama dos fundos multimercado para 2020. E antes disso, pensando um pouquinho em 2019. A gente acompanhou muito no YUB durante 2019 e até antes de 2019 um crescimento nas buscas, no interesse das pessoas pelos fundos multimercado, muito pela composição de portfólio e um instrumento de diversificação nesse momento que a gente pega a queda da Selic, né, pensando desde o começo de 2019, final de 2018, e interesse maior por renda variável. A gente viu muitas buscas e um interesse crescente em fundos multimercado. 2019 foi um ano que você também concorda, teve esse crescimento relevante? Eu concordo, acho que teve um crescimento relevante, talvez menos do que a classe de ações, por exemplo, a classe de imobiliário, que cresceu proporcionalmente muito mais, mas a classe multimercado é uma classe muito agregadora, eu diria, né? O próprio nome, né? Multimercados, ele vem de múltiplos mercados, né? Então, é uma classe que você congrega juros, moedas, onshore, offshore, cenário econômico, ações... Renda fixa, pode ter. Renda fixa, imobiliário, no limite. Então, é uma classe muito generalista. Então, sempre tem um espaço para o multimercado. Em alguns momentos ele fica mais atrativo do que outros, mas se você olhar os últimos anos do Brasil, sempre teve um espaço grande. Você pega a indústria de investimentos no Brasil, mais de R$1 trilhão em multimercados, bateu em meados do ano passado. Então, uma classe muito robusta, justamente por ter muitas classes lá dentro, né? Subclasses. Né? Sim. E aí, em 2019, você viu uma expansão desses fundos, e aí tem muitos multimercados posicionados em vários ativos, né? Como você falou, tem multimercados mais posicionados em renda fixa, mais em renda variável, etc. Você viu uma expansão dessa classe, se a gente puder chamar de classe de multimercado? Sim. Não, foi um ano forte para a classe. A gente viu dentro dos multimercados, os multimercados macro crescendo. Tá? Deixa eu te perguntar, dentro das classes? É uma classe muito grande, o multimercado, e a própria classificação Ambima, muitas vezes a classificação real na Ambima não é a realidade do dia a dia do fundo, mas de toda forma macro é mais importante. Você tem os multi-estratégias que se assemelham um pouco ao macro. Você tem classes menores, como o long short, que acabou ficando uma classe bastante pequena em relação ao todo. Foi uma classe que performou bem no ano passado, mas são poucos gestores, poucos veículos, então não foi uma captação muito volumosa. Então, onde teve crescimento foi no macro. E quando a gente vai no macro, você teve alguns produtos, alguns fundos se destacando e captando bastante. Então, você pega nomes como a Legacy, teve um crescimento bastante expressivo em 2019, a Quineia cresceu bastante em 2019, Ocam foi outra que teve um resultado importante, Absolute, talvez essas casas lideraram a captação e foram muito performáticas, assim como outras casas foram performáticas também. Mas foi um ano em geral muito bom para os multimercados. Você pega os principais índices, o IFMM, por exemplo, todos eles acima de 150 do CDI, se aproximando de 200 do CDI. Então foi um ano muito performático. Eu te diria que a classe só não captou mais em 2019 porque a concorrência com renda variável foi muito forte. Tá? Então a gente viu um fluxo grande de investidores de multimercados migrando para fundos de ações. Né? Isso tem um ponto importante, quando a gente vê o ciclo de um investidor que está sendo desbancarizado e vindo para uma plataforma, é muito comum que esse cliente ele saia de um produto tradicional bancário, como um CDB, a poupança, um fundo DI, que em geral tem baixa volatilidade, são fundos com retorno em geral abaixo do CDI e alta liquidez. Então, o caminho natural desse investidor, quando vem para uma plataforma como a da XP, é procurar fundos de renda fixa, né, que tenham características similares, mas que sejam mais performáticos, ou buscar ativos de renda fixa diretamente, como o CDB de um banco médio, coberto pela FGC e assim por diante. Esse investidor ele vai começando a sofisticar, o stability dele vai
que tendo mais risco, Cheguei a confiança, a próxima né? classe é o multimercado. Né? E aí você tem desde as classes, por exemplo, que a gente chama do multimercado institucional, que ele é enquadrado para fundações, né? Segue a norma 4661, e esses fundos eles têm um limite de alavancagem, ele tem um limite de risco bastante travado. Sim. E, consequentemente, são fundos que têm um retorno mais limitado, mas, em compensação, tem um risco muito limitado também. Sim. Então, em geral, o primeiro multimercado do investidor deveria ser um institucional. E esse investidor ele vai se sofisticando e ele vai saltando para outras classes de multimercado, em geral, multi-estratégia ou macro, que são classes que vão mirar 4, 5, 7, 10% de volatilidade ao ano. Um institucional, em geral, tem 1, 2% de volatilidade, você vai ter uma referência. E aí, eventualmente, se esse investidor tiver apetite por mais risco, depois de multimercado, ele acaba indo para uma classe, por exemplo, como ações. Sim. Então, a gente viu esse filme acontecendo no ano passado, mas, de novo, com uma competição dura aí dos fundos de ações, tiveram um ano bastante especial no ano passado. Legal. Eu achei muito interessante isso que você falou sobre a jornada do investidor, porque eu comento muito sobre isso também. Eu vejo investimento como uma escadinha, e aí para você subir uma escada você não pode pular degraus, você tende a caminhar, né, ou pisar em todos os degraus. E quando você sai da poupança, sai de investimentos mais nos grandes bancos principalmente, a tendência é justamente essa, a gente vê muito. Você primeiro vai para um CDB ou para um tesouro direto, depois para um título de renda fixa um pouquinho mais arriscado, uma debênture, depois de um fundo de investimento, fundo DI, multimercado, ações, então tem uma trajetória. Perfeito. Eu gostei muito disso que você comentou. E é interessante notar, e você comentar sobre a concorrência com ações, né? 2019 teve uma aceleração muito grande do Ibovespa, e você acha que é isso, a tendência é que as pessoas muitas vezes saiam do multimercado e vão para... assim, apesar de o multimercado ele ter uma flexibilidade até regulamentar maior do que o fundo de ações, né? Assim, se você olha, falando de ações, né, o estoque de investimentos no Brasil ele era inferior a 10% em fundos de ações. Sim. Então, historicamente, o brasileiro se investiu muito pouco nesse asset class. Sim. Um pouco do que a gente está vendo são pessoas que nunca investiram em bolsa, mas até tinham um perfil mais arrojado, começando a ter alguma alocação estrutural, 5, 10, 15% em ações. Então, em geral, esse dinheiro está vindo do multimercado. Mas, em compensação, você tem aquele investidor que estava numa renda fixa, que conhece, já começa a ter um apetite maior por risco, e ele vai pulando para esse multimercado. Então, esse ciclo de investimento ele vai acontecendo. É natural que alguns produtos fiquem mais aquecidos em uma janela em detrimento de outro. Sim. Acho que tem que ter um pouco de prudência nesse processo. Assim, é muito comum a gente ver hoje investidores querendo saltar a poupança para a bolsa e não é uma recomendação de bate-pronto. É necessário que essa jornada vá acontecendo, porque o investidor ele vá entendendo o risco do que ele está fazendo, vai com isso sofisticando a sua alocação e não saltar de uma hora para outra e ter um susto. Claro, com certeza. Uma bolsa podendo cair 5, 10, 15% no mês, então... E alguns fundos caírem muito mais do que isso, inclusive. Né? Eu lembro no JBS Day, né, na delação lá da JBS, teve fundo caindo 30% no dia, fundos mais alavancados. Então, será que tem apetite para perder 30% do patrimônio investido naquele fundo de ações em um único dia? É pesado, né? Então, tem que ter estômago. E para ter que ter estômago, em geral, você tem que entender esse mercado, viver um pouco o mercado. Sim. E aí, para 2020, o que são as perspectivas ou sua visão para essa classe de fundos, para os multimercados de 2020? Você acha que é interessante para o investidor olhar para esses fundos, talvez começar a molhar o pé em alguma classe ou em alguns ativos um pouco mais sofisticados e arriscados, ou não, ou enfim, faz mais sentido para o investidor aproveitar o Ibovespa, talvez ir direto para um fundo de ações? E também, desculpa interromper, mas a gente tem visto, no final de 2019, muita gente interessada em dólar, né, em moeda. No momento que o dólar acelerou muito, tem muito multimercado posicionado, como você falou também, em câmbio. Então, como que você vê tudo isso? Tá. Bem, primeiro, como Asset Allocation, ele é um produto bastante completo, né? Então, a resposta é sim. Em 2020 deveria ser uma classe importante de investimento dos clientes, dos investidores. Novamente, quem está vindo de um produto mais conservador, o multimercado institucional é um excelente produto inicial, porque ele tem baixa alavancagem, ele tem baixo risco, ele tem um potencial de perda limitado, mas o potencial de ganho também é limitado. Nos multimercados em geral, o que eu tentaria trazer de talvez insight?
A gente entra em 2020 que tem uma expectativa muito forte de retomada da economia, os dados de desemprego estão melhorando muito, uma inflação razoavelmente controlada, uma taxa de juros que está no patamar historicamente muito baixo e caminhando para um patamar mais baixo ainda. Relatório Focus falando em próximo a 4%, 4% e baixo, alguns economistas conceituados falando abaixo de 4% de taxa de juros. Sim. Então, ele é um cenário, obviamente, de recuperação da economia muito favorável. Isso posto, um dos ambientes, digamos assim, que mais responde a isso é a Bolsa. Sim. Então, como é que eu tenho uma exposição à Bolsa, mas sem ter todo o risco de estar direcional na Bolsa? O multimercado é um bom caminho. Né? Os multimercados, se você fosse simplificar eles são produtos que compram como grandes classes renda variável, renda fixa, né, juros, e câmbio geral, seja de moedas locais ou internacionais. Né? Então, multimercados que tenham times relevantes de renda variável são multimercados que podem ter uma capacidade bastante diferenciada de performar em 2020 sem ter um risco direcional em bolsa. Né? Então, quando você olha para os times dos multimercados, tem muitos times que são times econômicos, fazem uma gestão olhando moedas, juros e bolsa, mas uma coisa um pouco top-down. E existem muitos times de multimercados que também têm seus times de renda variável, inclusive tem fundos próprios de renda variável. Tem várias casas, tem lá o Multimercado Macro e o FIA Long Only ou Long Biased. Essas casas, como elas têm um time de equity maior, supostamente deveriam, no ambiente favorável à Bolsa, que é o que está caminhando em 2020, eu acho que tem muita água passada para a ponte, mas é o que está caminhando, deveriam ser multimercados que podem capturar um alfa grande de Bolsa. Né? E como você tem um CDI indo para um patamar muito baixo, para um produto desse entregar 150, 200, 300 do CDI, coisa que no passado era algo extremamente arrojado, começa a ficar algo mais palatável. Os multimercados, proporcionalmente ao CDI, podem ter um ano bastante especial e abrir um spread bem interessante em relação ao CDI. Então, se tivesse que sintetizar, eu diria que continua sendo uma classe importante de alocação, tem tudo para ter um ano bastante especial, falando da classe como um todo. E se eu tivesse que olhar ali, eu olharia com muito carinho para os multimercados macro, em que existem equipes de renda variável dedicadas, que essas equipes poderiam ajudar esse fundo a gerar um alfa, gerar um retorno adicional em relação aos concorrentes que operam bolsa de uma forma mais generalista. Legal. E tem alguma coisa, enfim, algum fato, lógico que futurologia é super difícil, mas o que você acha que poderia tirar o sono dos multimercados em 2020? Tem alguma preocupação específica? E, de novo, como é uma classe muito diversificada e com portfólios muito diversos, é difícil falar um evento específico que vai afetar, né? Mas tem alguma questão nesse sentido? Tem, assim, a gente comentou, né? O multimercado ele opera grandes classes como renda variável, juros e moedas. Sim. Juros no Brasil, você teve um trend muito positivo de fechamento de taxa de juros. A gente veio de uma taxa de 2 dígitos para um low single digit. Supostamente, você tem menos gordura para operar juros local, você não tem grandes tendências. Então, para gerar muito resultado para o multimercado em juros, vai ser mais difícil. Juros local. E aí você empurra o gestor a começar a olhar juros em outros países emergentes, Estados Unidos, México, Turquia, Europa em geral. Então, vários gestores locais operam lá fora. Mas o diferencial do gestor operar fora do Brasil versus o Brasil é outro. Né? Então, em geral, os gestores locais operam muito bem o mercado brasileiro. Então, isso é um risco, né? Essa internacionalização da gestão, manter a competência que essa equipe de gestão tem no mercado local. O mercado de moedas é um mercado que é bem interessante, muito volátil, né? Seja dólar, seja com euro, seja N moedas, mas por ser um mercado muito volátil, ele é muito fácil de perder dinheiro também. Então, tira o sono ter posições grandes em moedas, né? E a Bolsa, apesar de ter uma tendência muito positiva, por ser um asset class de muita volatilidade, né, o multimercado volátil, ele em geral tem 6, 7, 8 de vol. A Bolsa tem 20, 25 de vol, 18 a 25 de vol. Isso posto, uma posição muito grande em Bolsa no momento, talvez, que o cenário macro externo, por exemplo, atrapalha, o Brasil vai junto, o Brasil acaba sendo impactado. Então você pode trazer um retorno negativo expressivo para o fundo, caso tenha uma posição direcional em Bolsa, não tenha algum tipo de hedge. Então, eu acho que a maior internacionalização,
um risco maior em moedas, que tem muita vol, e o risco maior em bolsa tem muita vol, isso traz um cenário de potenciais ganhos, sim. mas um cenário também de potenciais perdas. Então, eu ficaria um pouco de olho nesses aspectos. São bem macro, né? Então, mas eu acho que o cenário que a gente entra em 2020, apesar de ter muitos riscos, eu diria que é um cenário que tem um horizonte interessante para os multimercados. Legal. E Pires, dentro desse contexto aí de fundos multimercado, e um pouco que você mencionou também de cenário internacional, tem alguma outra classe relacionada interessante que você tenha visto? Tem. Existe uma classe que são os multimercados de investimento no exterior, né? São fundos que têm uma exposição de até 100% no exterior. Esses multimercados, infelizmente, são só para investidores qualificados pela regulação, mas de toda forma, o que vem acontecendo ao longo dos últimos anos se intensificou em 2019 foi a estruturação de veículos locais, que esse veículo ele replica uma estratégia de algum grande gestor offshore. Tá? Então, uma forma de trazer gestores. A plataforma da XP oferece nomes como JP Morgan, Aberdeen, Franklin Templeton. São uma série de gestores, são quase 20 fundos diferentes que a gente oferece aqui. São multimercados, investimento no exterior. E basicamente o que esse veículo local faz, ele replicar essa estratégia do fundo lá fora. Isso não é uma grande novidade, já existe no Brasil de forma um pouco mais ampla há uns 3, 4, 5 anos, especialmente depois que a CVM 555 entrou no ar em 2015, mas ela vem ganhando espaço em 2019 e potencialmente 2020 pelo fato de você sempre comparou a taxa de juros do mercado local com o retorno do produto lá fora. Então, quando a gente tinha 10, 12% de taxa de juros no Brasil, você tem um veículo lá de fora que tivesse um retorno de 7, 8, 9%, por mais que esse veículo trouxesse uma descorrelação no portfólio, acesso a algo diferente, no final do dia o investidor ele tinha o viés de sempre comparar com o CDI. Né? E o que acontece com o CDI indo para 4 baixo, ter um produto internacional que descorrelaciona seu portfólio com retorno de 6, 7%, começou a ficar bem interessante. Claro. Então essa classe, ela começa a ganhar momento no Brasil pela comparação com o CDI. Então, de novo, temos vários desses produtos, por volta de 70% deles são fundos redeados, portanto você não tem o risco cambial, que é um risco bastante arrojado. Mas alguns desses veículos estão dolarizados, né? Então você tem o retorno do fundo, mais a exposição do dólar, para o bem ou para o mal. Então você pode ter um cenário favorável em que você ganha 15% no câmbio e mais 7% no produto investido. E você pode ter um cenário contrário, que o seu fundo foi o gestor, digamos, foi super bem, mas o câmbio foi tão negativo que drenou todo o resultado. Então tem que analisar bem isso. Tem que analisar bem, mas a gente tem a flexibilidade de te oferecer muitos veículos das duas possibilidades. Legal. Em dólar ou em reais. A gente acaba vendo um apetite maior para os produtos em reais, porque a volatilidade desse fundo é consideravelmente menor, o investidor se sente um pouco mais confortável. Mas é uma classe de multimercados que ela é menos de 1% do volume que a gente tem no Brasil. O brasileiro investe 99% do patrimônio dele de fundos no mercado local, né? E aí é uma comparação que a gente sempre faz, o Brasil ele responde por volta de 1% do PIB global, né? Então tem 99% do restante do PIB global disponível para ser investido via esses fundos locais, mas o brasileiro tem a teimosia de colocar quase tudo no mercado local. Obviamente isso tem um cenário de taxa de juros muito alta ao longo das últimas décadas, fez o brasileiro ter essa alocação interna. O que a gente acha que a taxa de juros novos, os investidores vão começando a ter mais apetite por esses produtos. Então, eu te diria que é uma classe muito pequena ainda, mas que ela tem um potencial muito positivo em 2020. Acho que é um trend um pouco secular, assim. Eu te diria que nos próximos 3, 5, 10 anos, a participação desses multimercados internacionais ela deveria aumentar de forma consecutiva no portfólio dos investidores. Não, muito interessante, porque a gente tem visto também as pessoas mais interessadas em investimentos fora do Brasil, estrangeiros. Mas além dessa questão cultural que você mencionou, é difícil hoje, né? Se acessar o mercado, enfim. Lá fora, você não vai abrir o home broker da XP e comprar uma ação de uma empresa estrangeira. Sim. Você tem BDR, tem as questões de regulação de BDR que talvez sejam alteradas pela CVM, né? Perfeito. Mas não é em defesa do investidor, é difícil muitas vezes você acessar produtos estrangeiros, principalmente não sendo investidor qualificado, né? O investidor qualificado consegue via fundo ou via BDR acessar. Para o investidor, pessoa física, talvez a forma mais simples, mais barata, seja um ETF.
Sim, e aí a sim. gente tem, enfim, praticamente só um ETF. Não, Internacional. tem mais um de ETF, mas os dois praticamente replicando o mesmo índice, que é o S&P, e não tem muita opção, né? É um mercado mais limitado, Embora esteja mudando. mais qualificado e profissional, né? Claro. Mas eu acho que, de novo, é Sim. uma tendência de ampliação dessas grades de produtos. Existem muitas conversas no mercado com CVM em especial para tentar transformar os produtos qualificados para investidores em geral, no que diz respeito aos fundos internacionais. Mas eu acho que isso é um movimento natural, conforme vai tendo mais apetite dos investidores, o regulador ele vai tentando se moldar às novas realidades do mercado, de alguma forma entendendo as necessidades, os anseios, vai tentando replicar. O que acontece é que alguns fundos são oferecidos com um limite de 20% offshore e aí o investidor não qualificado, investidor em geral, ele consegue aplicar. O lado ruim é que ele fica um produto, muitas vezes, eu diria, um pouco esquizofrênico, né? Então, que você tem 80% do risco em LFT e 20% fora. Então, atende o investidor em geral, mas, infelizmente, ele não fica um produto completo, um produto com características realmente interessantes. Mas de uma forma muitas vezes é o que tem para hoje, né? Até o que vocês fizeram com os fundos pro pós-IPO, né? Sim. Os fundos para você investir nas ações da XP lá fora, você tem o fundo 100% para investidor qualificado, e para investidor, 20%, 80%. Ele compra 20% das ações da XP lá fora e 80% ele compra LFT. Então, tem um pouquinho de ação, mas a principal o lado posição... ruim é que se você vê aquele ativo que você investiu subindo 10%, não vai dentro do fundo vai subir 2%. O próximo é isso, né? Porque você só tem 20% de exposição ativa. Então fica aquele gostinho de... Quero mais. Né? Mas, em compensação, é um produto menos arriscado, né? Tem menos volatilidade. Claro. Legal. Para você que ficou até agora no vídeo, comenta aqui embaixo. Você vai investir em fundo multimercado em 2020 ou não? Quero muito saber. Pires, obrigado pela conversa. Valeu. Obrigado por aceitar o convite. Tchau. E até a próxima, a gente faz o Melhores 2021. Boa, fechado. Valeu. Um abraço, tchau, gente. Obrigado.